Whoa, they really like to take selfies, don't they? Mas antes que você dê um like nessas fotos, reparou na pergunta don't they que fiz no final da frase? Em inglês, essas expressões em forma de pergunta no final de uma frase afirmativa são chamadas de question tags. Elas são muito comuns na língua falada, servindo para enfatizar um conteúdo ou simplesmente para pedir uma confirmação, mesmo que você já saiba a resposta. Por exemplo, she is an Instagrammer, isn't she? Note que se a parte principal for positiva, a question tag será negativa. He has just Facebooked me, hasn't he? Nesse caso, para frases com verbos auxiliares, a question tag é feita com o mesmo verbo auxiliar já utilizado. Outras palavras e expressões que enriquecem sua linguagem escrita e falada são os discourse markers. Eles possuem algumas funções, como organizar e conduzir a sequência do que estamos falando ou escrevendo quando expressamos uma atitude. Veja essa conversa entre amigos como exemplo. So, I've decided I'm going to become a digital influencer. Well, you need a camera. Anyway, I was wondering if either of you can help me. Mais sofisticado, não é mesmo? Outro recurso que usamos muito no nosso dia a dia é o reported speech. Ele é usado quando passamos uma informação recebida ou contamos uma história no passado. Ele é muito usado também pelas notícias do jornalismo. Nesse tipo de discurso indireto, algumas palavras mudam de ordem. I want to be a YouTuber, he explained. No discurso indireto, a frase ficaria assim: He explained that he wanted to be a YouTuber. Percebe a diferença? Outro assunto fundamental para se atingir a fluência é estudar a forma dos verbos, sejam os terminados em ing ou no infinitivo. Infelizmente, não existe uma fórmula, então é preciso conhecer cada caso. Quando usamos os verbos que exprimem sentimento, como o enjoy e mind, antes de outro verbo, esse último vai para o ing. Observe a frase: I enjoy following my favorite artists on Twitter. Outros verbos sempre precisam da palavra to para formar o infinitivo quando precedidos de verbos como forget e want. Por exemplo, I forgot to check my WhatsApp. Por fim, alguns verbos que exprimem sentimento também admitem as duas formas, com a preposição to e o final com ing. Alguns deles são like, love e start. Nesse caso, a diferença é que com ing a ideia é ampla, sem limitação de ação. Já no caso do uso do to, a ideia é precisa, com a amplitude da ação delimitada. Observe nos exemplos. I like studying with my friends. Nessa frase, a ideia é mais ampla. Já em I like to study English with my friends, a ideia é mais fechada. Agora que você aprendeu mais sobre a língua inglesa, é hora de praticar. Para expandir seu vocabulário, que tal interagir com nativos do idioma nas redes sociais? Assim, você vai aprender mais sobre slang words e internet terms. Eu fico por aqui. Enjoy your studies and see you next time.